E se a gente lembrar como foi a campanha eleitoral no ano passado, com o TSE proibindo que se falasse da ligação do Lula com o Nicolás Maduro, da amizade, do apreço, antes do Nicolás Maduro com o Hugo Chávez, aquilo foi um absurdo completo. E, Ana, a gente sabe que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão atrás do Maduro, de alguma forma, há inclusive uma recompensa para quem der informações que levem à prisão do Nicolás Maduro. No Twitter o pessoal se divertiu muito sobre isso, como é que faz, liga 190, como é que eu aviso. E para quem quiser entender a ligação do Hugo Chávez, né, do Maduro, em consequência, com o narcotráfico, com o contrabando de armas, com o crime, e a ligação do Lula com essa gente, Foro de São Paulo, esse livro aqui é maravilhoso, Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho. Então, a gente teve que engolir aquela história, a campanha eleitoral foi bem desequilibrada, e todos foram, a campanha do Bolsonaro foi proibida de falar da ligação do Lula com o Daniel Ortega, com o Nicolás Maduro, e vai o Lula e faz isso agora, né? Recebe desta maneira o Maduro. Daqui a pouco o Daniel Ortega está por aí também. Não só a campanha do Bolsonaro, mas nós fomos censurados, né? Nós fomos proibidos de citar fatos históricos detalhadamente documentados nas páginas da história, né? Dessas ligações nada republicanas, dessas relações bolcheviques do Lula com Maduro, com Daniel Ortega. Não pode falar. Não pode falar. Me lembro até, depois eu vou procurar aqui, vou ver se eu acho para lermos juntos, a decisão do Alexandre Moraes dizendo que eram premissas verdadeiras, mas poderiam levar a conclusões erradas pessoas. Então, é melhor censurar. É melhor, então, não deixar que as pessoas falem de fatos, né? Das verdades, que a história já mostra e as páginas estão muito bem documentadas. O prêmio para a cabeça do Maduro aí, né, para qualquer indício de orientação do paradeiro dele é 15 milhões de dólares. E o mais impressionante, Lacombe, é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que colocou essa premiação aí de 15 milhões de dólares para quem mostrasse onde e como, né, Maduro poderia ser preso, ela é uma documentação de 2020 do então Departamento de Justiça de Donald Trump, e que com a eleição de Joe Biden continuou. Eles não derrubaram isso que vem da administração do Donald Trump, não. Isso continua, está de pé, está no ar, e esse é o desgoverno que nós estamos vendo, que nós avisamos muito em 2022 que seria o caminho do desgoverno do Lula, um caminho de ligações com comunistas, com regimes totalitários, com os novos, os neo-bolcheviques, vamos colocar assim. E lembrando também que teve um discurso do Donald Trump do Estado da União aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano foi 2019, que Juan Guaidó estava ali no Senado, e foi o único momento, durante 4 anos de absoluta polarização extrema entre democratas e republicanos, foi o único momento do discurso do Donald Trump que todos se levantaram, democratas, republicanos, independentes, e aplaudiram de pé Juan Guaidó. Donald Trump disse: está aqui, né, o comandante da Venezuela, quem nós vimos como líder venezuelano, presidente da Venezuela, e todos aplaudiram. E aí a gente começa a ver já uma ojeriza um pouco além do caminho diplomático dos Estados Unidos com o Lula, porque isso começou em fevereiro desse ano, quando os navios iranianos de guerra atracaram no porto do Rio de Janeiro, e esses navios estão sob sanções gravíssimas dos Estados Unidos. Então, ali, os americanos já falaram: opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa aqui que não está legal. Mas, por outro lado, para trazer, né, o contexto geral para a nossa audiência, Joe Biden, quando entra na Casa Branca,
a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Acabar com a independência energética dos Estados Unidos. Fechou a torneira, várias torneiras de exploração de petróleo nos Estados Unidos. Estados Unidos que estavam exportando petróleo durante a administração Donald Trump, começa a importar petróleo. Joe Biden pede à OPEP, pelo amor de Deus, aumenta a sua produção, preciso importar mais. A guerra da Ucrânia e Rússia também contribui, né, com essa escassez de petróleo. A OPEP dá de ombros, não vamos aumentar a produção. Joe Biden, vejam vocês, tem que bater na porta da Venezuela, e aí agora todo esse imbróglio geopolítico ele está feito. Lembrando que a operação que realmente mostrou amor aos nossos irmãos venezuelanos foi a Operação Acolhida do presidente Jair Bolsonaro. Centenas de milhares de venezuelanos entraram no Brasil, foram acolhidos, vacinados, encaminhados para médicos, dentistas, encaminhados para empregos, para lares. Então, essa falsa humanidade que a esquerda promove no Brasil hoje, lembrando também, Lacombe, que 94, eu fiquei chocado com esse número, 94,5% da população venezuelana está abaixo da linha da pobreza. Mas claro que aí é uma narrativa. Não, isso não é um fato, é uma narrativa. Nós avisamos, né, Lacombe? Não é questão de só avisar, os fatos estavam aí. E diante de uma eleição entre duas forças políticas antagônicas e muito diferentes, o triste é ver que teve conservador / liberal que fingiu que tudo isso que nós estamos vendo agora não estava no pacote daquela eleição, no ticket ali daquela eleição. Era apenas uma briga entre Jair Bolsonaro e Lula. E hoje nós estamos vendo que é muito, muito mais do que isso.